Isso aí, gente. Vamos encerrar aqui o assunto classes de palavras, né? Eu intitulei classes de palavras 3 para a gente dividir os vídeos em três partes aqui para não ficar tão grande aqui, a gente estudar separadamente isso. Lembrando, vai fazer o concurso da Polícia Militar, Polícia Civil ou Tribunal de Justiça, que é o que está acontecendo agora. Todos são organizados pela VUNESP, então as questões são as mesmas de língua portuguesa, o edital é exatamente o mesmo, então vamos estudar para esses três concursos da mesma forma. Então, próxima questão aqui que eu estou trazendo para vocês, vocês têm aí no material que a gente estuda durante as aulas presenciais, olha lá, em todas as alternativas há dois advérbios, exceto em, então, advérbio, lembrando que é uma palavra que altera o sentido dentro de um contexto, não é isso? Claro que você vai encontrar na gramática. O advérbio se relaciona a um verbo, ele muda o sentido de um verbo. O advérbio pode mudar o sentido de um adjetivo, ele pode mudar o sentido de um outro advérbio, mas ele pode mudar o sentido de uma oração inteira. Na verdade, o que você tem que saber para fazer uma questão da VUNESP não é nem isso, é você saber identificar os advérbios. Nessa questão, por exemplo, ele está perguntando que há dois advérbios. Na letra A, nós temos esses dois advérbios, que é o muito, né? Ó, ele permaneceu muito calado. Então, há dois advérbios nessa alternativa. Não tem dois advérbios? Vamos verificar. O ele é um pronome, não é isso? O permanecer é um verbo. O muito é um advérbio de intensidade. E o calado é um adjetivo. Como é que eu sei que o calado é um adjetivo? Coloca a palavra tão aí no lugar. Ó. Ele permaneceu tão calado, né? Tira esse muito da frase, só tem um advérbio. Na letra B de bola, tem o amanhã, que é um advérbio de tempo, e tem o não, que é um advérbio de negação. Na letra C, a gente tem o ontem, que é um advérbio de tempo, e o definitivamente. Maioria das palavras terminadas em mente tem a função de advérbio. Na letra D de dado, temos o tranquilamente e temos o hoje. Na letra E, a gente tem o calma e o sabiamente. Vejam só, vamos pegar essa letra aí que eu quero contar um negócio para vocês aqui. Mas, professor, como é que eu sei que o calma aí ele é um advérbio? Quando a gente tem um contexto e o autor do texto ele quer colocar dois advérbios dentro desse contexto, fazer a ligação desses dois advérbios com a conjunção e, fica na alternativa E de elefante aí, ó, fica nela, fica olhando para ela. Ela falou calma e sabiamente. Então, quando tem um contexto em que o autor quer dar ênfase nesse contexto, ele quer colocar dois advérbios, ele vai fazer a ligação desses dois advérbios por meio de um conectivo e. Tá vendo a conjunção e aí? O primeiro advérbio, ele vai aparecer sem a terminação em mente. Tá certo? Porque senão ficaria assim, ó. Ela falou calmamente e sabiamente. Tá certo? Então o que a gramática fez? Para não ficar essas duas terminações, né? Não ficarem essas duas terminações da mesma forma, então a gramática fez assim, ó, vamos suprimir a terminação, né, o sufixo mente do primeiro advérbio e fazer a ligação desse primeiro advérbio com o segundo por meio da conjunção e. Então dessa forma ele falou, ela falou, né, calma e sabiamente. Esse calma ele está exercendo a função sim de advérbio. É como se tivesse escrito calmamente aí, tá certo? Vamos lá para a próxima. Agora mudando um pouquinho de assunto, de advérbio, vamos para a conjunção. Conjunção é algo que a VUNESP sempre questiona nas suas provas. Então você vai fazer um concurso da Polícia Militar, do TJ, da Polícia Civil, ou qualquer outro concurso organizado pela VUNESP, a tendência que caia uma questão de conjunção é muito grande, é quase 100% de possibilidades de acontecer isso. Por que eles pedem isso? Que é para ver se o candidato consegue identificar essa conjunção e saber o sentido, né, o valor semântico dessa conjunção. Então, quando você for estudar a conjunção, você pega e estuda não só a conjunção, não só a grafia da conjunção, como que ela é escrita, mas você estuda o seu sentido dentro de um contexto. Nessas frases, você tem as lacunas e a gente vai encaixar as conjunções. Segundo a banca examinadora aí, a alternativa correta é a letra B de bola. Vamos fazer a leitura. Ó. Correu demais, por isso caiu. A letra 2, na 2, ó. Dormiu mal, porque os sonhos não deixaram em paz. A matéria perece, mas a alma é imortal. Lê o livro, portanto, é capaz de escrever os personagens com detalhes. E guarde seus pertences que podem servir mais tarde.
Muito bem, aqui ele só pede para você encaixar as conjunções. Na hora da prova, com toda certeza, com qualquer meia hora de estudo aí, você resolveria uma questão como essa. Mas vamos aumentar um pouquinho mais a questão. Vamos mudar um pouquinho aqui, ó. Quando eu coloco na questão 1, ela correu demais, por isso caiu, eu não poderia colocar um logo, um portanto também? Então isso tem valor de conclusão. Na 2, na frase 2, dormiu mal, já que os sonhos não o deixaram em paz, ou uma vez que os sonhos não o deixaram em paz, ou ainda a gente tem a possibilidade de inverter esse período e começar a frase da seguinte maneira. Vai lá para a frase 2, fica na 2, ó. Porque os sonhos não o deixaram em paz, vírgula, dormiu mal. De novo, uma vez que os sonhos não o deixaram em paz, vírgula, dormiu mal. Mais uma vez, já que os sonhos não o deixaram em paz, vírgula, dormiu mal. E ainda, como os sonhos não o deixaram em paz, vírgula, dormiu mal. Você viu que deu certo em todas essas construções? Então esse porquê que você coloca nessa lacuna, ele é de causa, é uma causa. Na número 3, a gente tem uma conjunção adversativa. Como é que eu sei que ela é adversativa? Não só porque eu posso trocar por contudo, portanto, todavia, né? Não só por isso, né? Mas, contudo, entretanto, todavia, porém, não obstante, né? Não só por esse motivo. Mas olha o contexto. A matéria perece significa dizer que a matéria acaba, né? E a alma é imortal significa dizer o contrário. Então a gente tem uma contrariedade de informações. Quando isso acontece, a conjunção que vai ficar ali ligando as orações, ela vai ter esse valor de adversidade. Na número 4, leia o livro, troco portanto por logo. Ó, logo é capaz de descrever as personagens com detalhes. Então esse portanto, esse logo seria uma conjunção conclusiva. Na número 5, a gente tem o guarde seus pertences. Veja que nós temos um verbo aí no imperativo, é como se fosse uma ordem, né? Uma ordem, um conselho, uma sugestão. O verbo no imperativo tem essa característica. Então eu posso colocar a conjunção que nessa frase, que ela vai ter função de explicação. Então inclusive eu posso escrever da seguinte forma, ó, guarde seus pertences, pois podem servir mais tarde. Legal? Quando estudarem as conjunções, estudem os seus sentidos também dentro de um contexto. Próxima questão, levando em consideração o contexto, olha lá. O contexto das frases a seguir marca a opção em que a conjunção destacada pode ser substituída por quê? Sem que haja alteração de sentido. A VUNESP adora esse tipo de questão. Pegar uma conjunção, colocar numa frase, né? Coloca essa conjunção numa frase, conta para o candidato que isso é uma conjunção e pede para ele, ó, substitui por uma outra aí, mas o sentido tem que ser o mesmo, né? Tem que ser mantido. Esse tipo de questão é normal, muito comum na VUNESP. A letra A, por que a letra A é correta? Vamos trocar o como por porquê? Ó, porque não havia recursos financeiros suficientes, vírgula. As obras ficaram paralisadas. Troca por já que. Já que não havia recursos financeiros suficientes, né? Troca por uma vez que. Uma vez que não havia recursos financeiros suficientes, então eu tenho uma conjunção de causa. Não é isso que ele está pedindo na frase, né? Bastava só você trocar. Mas isso ajuda você a identificar a questão adequada. Na letra B de bola nós temos o como, só que a gente pega esse como aí e troca por conforme. Fizemos a pesquisa conforme o professor indicou. Fizemos a pesquisa segundo o professor indicou. Ou ainda, fizemos a pesquisa consoante o professor indicou. Aí você vai dizer assim, consoante, professor? Consoante é uma conjunção conformativa. Assim como que está nessa frase B, assim como o conforme. Então, tá vendo só? Estuda decorando o sentido das conjunções. Vai lá para a frase C. Você é meiga como uma flor. Não tem uma comparação aí? Né? Você não consegue identificar um sentido de comparação? Troca esse como por igual a. Ó, você é meiga igual a uma flor. Troca por tal qual. Você é meiga tal qual uma flor. Então esse como é de comparação. Na letra D de dado, desde que você apresente justificativa, poderá faltar a reunião. Troca esse desde que por caso. Olha lá, caso você apresente justificativa, poderá faltar a reunião. Ou ainda, você pode trocar por se, que é uma conjunção condicional, igual a esta que vocês estão vendo aí. Se trocar por se, vai ficar assim, ó. Se você apresentar justificativa, poderá faltar a reunião. Certo? É uma conjunção de condição, condicional. Na letra E,
dá uma olhadinha no contexto. Por que eu vou olhar o contexto? Porque o enunciado está pedindo isso. Volta lá ao enunciado da questão, levando em consideração o contexto, tá vendo? Então, olha o contexto. Estamos morando aqui desde que a cidade foi fundada. Esse desde que não tem sentido de tempo. Veja se eu não posso pegar essa palavra que, tirar da frase, ó, tira da frase o que, e mantém o desde, e faz assim, ó, coloca quando no lugar. Vamos fazer a leitura, ó. Estamos morando aqui desde quando a cidade foi fundada. Tá vendo? Deu certo? Deu. Pelo contexto, então, ela é uma conjunção de tempo, né? Temporal. Fácil, né? Tranquilo. Vamos para a próxima aí. Voltando aqui à ideia do advérbio. Né? Uma coisa, é algo bastante questionado, né? Muito perguntado nas provas da VUNESP. Também o sentido dos verbos, essa substituição aí e tal. Olha só. Na passagem, a obra do analista econômico, lançada em agosto passado, é definitivamente um livro ousado. O advérbio em destaque, você está vendo que ele conta, a VUNESP conta para você que isso é um advérbio? Você só precisa saber o sentido disso. Esse advérbio em destaque tem ideia de que, então, pelo contexto, a banca examinadora entendeu que é o decididamente. Estabelecendo uma relação de afirmação, ó, definitivamente eu irei à aula, ou seja, eu estou afirmando, né? Definitivamente eu serei aprovado no concurso, tá vendo? Estou afirmando isso. Decididamente a mesma coisa. Legal, gente? Fácil, né? Tranquilo. Vamos para a próxima aqui. Então, gente, vamos lá. Próxima questão de número 15. A expressão então estabelece entre as orações um sentido de. Vamos fazer a leitura da frase, ó. No trecho, você está bem preparado, então obterá sucesso na entrevista. Vejam que a banca examinadora, quando coloca a palavra então, ela menciona que é uma expressão. Ele não menciona se isso é uma conjunção, se isso é uma preposição ou qualquer outro elemento gramatical. Ele também não quer saber isso, né? Ele quer saber o sentido da frase. Como é que eu resolvo uma questão como essa? Vai pelo contexto, né? Ó, você está bem preparado, então obterá sucesso na entrevista. Ou seja, troca esse então, ó lá, por logo. Olha lá a alternativa aí, ó. Você está bem preparado, então obterá sucesso na entrevista. Ó. Portanto, obterá sucesso na entrevista. E esse então, que poderá ser trocado por portanto ou por logo, né? Ele tem valor de conclusão, ele é uma conjunção conclusiva. Se você já conhece a palavra então e já sabe que ela tem esse sentido, então você vai direto até a resposta que é a alternativa aí. Então, certo? Vocês perceberam aí que pelas conjunções, né, a gente estuda a conjunção pelo sentido, né? Você pega lá o sentido da conjunção, faz um estudo de cada uma delas dentro de um contexto, e eu aconselho o seguinte: façam a substituição das conjunções. Pega lá uma conjunção aditiva, por exemplo, pega uma frase e vai substituindo por outras conjunções aditivas para você ir decorando isso. Não tem outra maneira, não existe outra fórmula. Legal? Se não fez a inscrição, faz aí no meu canal. A gente vai sempre colocar questões aqui, não só que a gente trabalha durante as aulas, mas outras também, né? Dá um joinha aí se você gostou, compartilha, né? Se for o caso de seu interesse, para que as outras pessoas também conheçam, né? Para que possam conhecer a gramática. E com isso a gente tem aqui essa última parte de classes gramaticais para a gente poder mudar de assunto. A gente tem que falar de regência, tem que falar de concordância, de crase, de pontuação. Nós vamos falar ainda dos pronomes oblíquos átonos, aquela história da colocação pronominal, substituição dos pronomes. Enfim, todo aquele material que você tem aí durante a aula presencial, todas aquelas aulas que nós estamos tendo, todos aqueles exercícios, eles estão aqui para você assistir tranquilamente aqui na sua casa, no momento em que você quiser. Legal? Grande abraço, bons estudos para vocês, não se esqueçam de que a nossa meta é a aprovação no concurso, por isso que a gente tem que treinar bastante. Valeu, gente, obrigado pela atenção de vocês, até daqui a pouquinho.